Você já sentiu aquele incômodo inexplicável na presença de alguém? Aquela inquietação que não consegue nomear, mas que insiste em permanecer? Aquele alerta interior que sussurra: algo não está certo? Não ignore esse sentimento. Não minimize essa voz interior, porque o que você está experimentando pode ser muito mais do que intuição humana. Pode ser o próprio Deus te alertando sobre a falsidade que se aproxima disfarçada de amizade. Vivemos dias onde a aparência enganosa se tornou arte refinada. Pessoas sorridentes com intenções sombrias, palavras doces escondendo veneno amargo, abraços calorosos ocultando punhais afiados. E no meio dessa confusão, Deus não te deixa desamparado. Ele te deu algo precioso, o discernimento espiritual, aquela capacidade sobrenatural de enxergar além das máscaras, de perceber além das palavras, de sentir além do que os olhos naturais conseguem captar. A Bíblia nos adverte em Provérbios 14:15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Você não foi chamado para ser ingênuo. Você não foi criado para ser presa fácil de lobos vestidos de ovelhas. Deus te equipou com sensibilidade espiritual para que você pudesse navegar neste mundo sem perder sua essência, sem comprometer sua integridade, sem cair nas armadilhas que o inimigo prepara através de pessoas falsas. Mas aqui está a questão que precisa ser respondida com honestidade. Você tem prestado atenção a esses sinais? Ou tem ignorado os alertas divinos em nome da educação, da conveniência, do medo de ser chamado de desconfiado? Quantas vezes você silenciou aquela voz interior que gritava cuidado, só para depois descobrir que estava certo desde o início? Jesus Cristo, o maior mestre que já caminhou sobre esta terra, demonstrou discernimento sobrenatural em cada encontro. Ele conhecia o coração de Judas desde o princípio. João 6,64 declara: mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Jesus sabia, ele percebia, e mesmo assim tratou Judas com dignidade até o último momento, mas nunca foi ingênuo quanto às intenções dele. Veja a profundidade disso. Jesus não foi pego de surpresa pela traição. Ele discerniu desde o começo. E se Cristo, sendo Deus em forma humana, exerceu discernimento, quanto mais nós precisamos dessa capacidade. Ele nos deixou um exemplo claro. Seja amoroso, mas não seja tolo. Seja compassivo, mas não seja cego. Seja generoso, mas não seja ingênuo. O apóstolo João nos ensina em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prova, testa, discerne. Não aceite tudo que te é apresentado. Não abra teu coração indiscriminadamente. Não confie automaticamente em quem te cerca. Porque nem todos que sorriem para você desejam teu bem. Nem todos que te elogiam querem tua prosperidade. Nem todos que se aproximam buscam edificação. E aqui está a verdade poderosa que muitos não querem ouvir. Deus te revela a falsidade através daquele sentimento de desconforto, porque Ele te ama demais para te deixar cair em armadilhas. Aquela inquietação que você sente não é paranoia. Não é insegurança, não é falta de amor, é proteção divina operando através do teu espírito humano conectado ao Espírito Santo. Pense em José do Egito. Quando a esposa de Potifar tentava seduzi-lo dia após dia, algo dentro dele discernia o perigo. Gênesis 39:10 relata: e aconteceu que, falando ela a José dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, José não apenas rejeitou a proposta, ele evitava até mesmo estar na presença dela. Por quê? Porque seu espírito discernia a destruição que aquela situação traria. E quando finalmente a armadilha foi armada, quando ela o acusou falsamente,
José já havia feito sua parte ao ouvir os alertas internos. A prisão que veio foi temporária, mas a destruição que teria resultado de ceder àquela falsidade seria eterna. José protegeu sua integridade porque prestou atenção aos sinais que Deus lhe dava. Você está prestando atenção? Ou está fazendo concessões que teu espírito rejeita? Está mantendo relacionamentos que tua paz interior condena? Está sorrindo para pessoas que teu coração reconhece como ameaças? Há uma sabedoria profunda em Provérbios 25. Como águas profundas, assim é o conselho no coração do homem, mas o homem prudente o descobrirá. Deus fala nas profundezas do teu ser. Não através de trovões e terremotos sempre, mas através daquele sussurro suave, daquela inquietação persistente, daquele alerta que não te deixa em paz. E o homem prudente, a mulher sábia, descobre esse conselho divino e age conforme ele. Mas vivemos numa geração que confundiu discernimento com julgamento, que rotulou proteção como falta de amor, que chamou sabedoria de desconfiança. E nessa confusão, muitos têm aberto portas que deveriam permanecer fechadas. Têm confiado em quem não merece confiança. Têm compartilhado intimidade com quem planeja traição. Deus não está te pedindo para se tornar uma pessoa dura, fechada, incapaz de amar. Absolutamente não. Ele está te chamando para ser sábio como as serpentes e simples como as pombas, conforme Jesus nos ensinou em Mateus 10,16. Há uma diferença enorme entre ser amoroso e ser ingênuo, entre ser compassivo e ser cego, entre ser generoso e ser tolo. O Espírito Santo opera em você como um sistema de alerta divino. Quando algo não está certo, ele te avisa. Quando alguém está fingindo, ele te revela. Quando há perigo à frente, ele te alerta. Mas você precisa aprender a reconhecer sua voz. Precisa desenvolver sensibilidade espiritual. Precisa valorizar esse dom precioso que Deus colocou dentro de você. E essa sensibilidade não nasce do medo, mas da intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença do Pai, mais você reconhece o que não vem dele. Quanto mais você conhece a voz do pastor, mais facilmente identifica a voz do estranho. Quanto mais você se enche da luz, mais rapidamente percebe as trevas disfarçadas. A falsidade tem um cheiro espiritual. Tem uma assinatura invisível aos olhos naturais, mas perfeitamente detectável pelo espírito humano conectado a Deus. E quando você começa a prestar atenção, percebe que os sinais sempre estiveram lá. Você simplesmente escolheu ignorá-los porque queria acreditar na bondade humana, porque não queria parecer desconfiado, porque temia ser rejeitado por estabelecer limites saudáveis. Mas deixe-me te dizer algo que transformará tua perspectiva. Proteger teu coração não é falta de amor, é sabedoria. Estabelecer limites não é egoísmo, é maturidade. Discernir intenções não é julgamento, é obediência a Deus. Porque Ele te ordenou em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda teu coração, não de forma paranoica, mas de maneira sábia. Não com muros impenetráveis, mas com portões bem vigiados. Nem todo mundo merece acesso total à tua vida. Nem toda pessoa que aparece tem direito à tua intimidade. Nem todo sorriso revela intenção pura. E Deus, que te ama profundamente, te equipou com a capacidade de discernir quem deve entrar e quem deve permanecer do lado de fora. Olhe para Davi, homem segundo o coração de Deus. Guerreiro valente, rei ungido. Mas mesmo ele teve que lidar com a falsidade de pessoas próximas. Seu próprio filho Absalão conspirou contra ele. Seu conselheiro Aitofel o traiu. Pessoas que comiam à sua mesa planejavam sua destruição. E o que mais impressiona é que Davi expressou essa dor profunda no Salmo 55, 12 e 14.
pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Você consegue sentir a dor dessas palavras? A traição não veio de um inimigo declarado, mas de alguém próximo, de alguém que parecia amigo, de alguém que andava ao seu lado. E essa é a falsidade mais perigosa, aquela que se aproxima com máscara de lealdade. Mas Davi sobreviveu. Não porque fechou seu coração para todos, mas porque aprendeu a confiar mais em Deus do que em homens. Ele continuou amoroso, mas se tornou sábio. Permaneceu generoso, mas desenvolveu discernimento. E você precisa aprender essa mesma lição. A falsidade se manifesta de formas sutis antes de mostrar sua face verdadeira. Há sinais que Deus te permite ver se você estiver atento. Aquela pessoa que fala mal de todos para você, eventualmente falará mal de você para todos. Aquele que mente com facilidade sobre pequenas coisas, mentirá sobre grandes coisas quando lhe convir. Aquele que trai outros com você, te trairá com outros quando surgir oportunidade. Jesus nos deu um princípio fundamental em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Não por suas palavras, porque palavras são baratas. Não por suas promessas, porque promessas podem ser vazias. Mas por seus frutos, pelos resultados consistentes de suas ações, pelo caráter demonstrado ao longo do tempo, pelos valores revelados quando ninguém está observando. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa esperar até ser ferido para agir. Deus te dá alertas antecipados exatamente para que você possa se proteger antes do dano acontecer. Aquele sentimento de desconforto é um presente divino, não uma maldição. Aquela intuição que algo está errado é sabedoria celestial operando em você, não paranoia terrena. O profeta Jeremias viveu rodeado de falsidade. Falsos profetas proclamavam paz quando não havia paz. Líderes religiosos mentiam em nome de Deus. E no meio dessa confusão, Deus disse a Jeremias em Jeremias 1:17-18: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer diante deles. Porque eis que eu te pus hoje como cidade fortificada, e como coluna de ferro, e como muros de bronze contra toda esta terra. Deus transformou Jeremias em fortaleza, em coluna que não se move, em muro que não se quebra. E Ele faz o mesmo com você quando você decide honrar os alertas que Ele te dá. Quando você escolhe proteger teu coração ao invés de expô-lo indiscriminadamente. Quando você valoriza a paz genuína mais do que a aprovação superficial. Há uma diferença entre amar as pessoas e ser ingênuo com elas. Jesus amava todos, mas não confiava em todos. João 2:24-25 revela algo fascinante. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amor universal, mas confiança seletiva. Compaixão para todos, mas intimidade com poucos. Bondade para as multidões, mas vulnerabilidade apenas com os escolhidos. Se Jesus, sendo perfeito, exerceu esse discernimento, quanto mais você precisa fazê-lo. Se o Filho de Deus não confiava automaticamente em todos, por que você deveria? Não por causa de cinismo, mas por causa de sabedoria. Não por medo de pessoas, mas por reverência a Deus e valor próprio. Aquele sentimento de inquietação que você tem experimentado não é acidental. É Deus abrindo teus olhos espirituais. É o Espírito Santo te alertando.
É o céu intervindo em tua realidade terrena, porque você é precioso demais para ser desperdiçado em relacionamentos tóxicos, amizades falsas, parcerias destruidoras. E quando você começa a honrar esses alertas, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima e se torna vigilante. Deixa de ser presa fácil e se torna protetor de teu próprio coração. Deixa de ser enganado constantemente e passa a andar em sabedoria crescente. Porque cada vez que você obedece ao alerta divino, sua sensibilidade espiritual aumenta. Cada vez que você protege teu coração conforme Deus te orienta, teu discernimento se aprofunda. Mas isso requer coragem. Coragem para decepcionar pessoas que esperavam ter acesso irrestrito a você. Coragem para estabelecer limites onde antes havia portas escancaradas. Coragem para dizer não quando teu espírito grita perigo, mesmo que tua mente não consiga explicar racionalmente o porquê. Provérbios 3, 5, 6 te convida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, você não consegue explicar logicamente por que alguém te incomoda. Não há evidências concretas, não há provas tangíveis, mas há aquele alerta interior que não te deixa em paz. E isso basta. Confie no Senhor. Não apenas em teu entendimento limitado. Reconheça sua voz naquele desconforto inexplicável. Honre sua sabedoria naquela inquietação persistente, porque ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você desconhece. Ele percebe intenções ocultas que apenas o tempo revelará. A falsidade opera no reino das aparências. Ela se veste bem, fala bem, age bem quando está sendo observada. Mas há algo em seu núcleo que não ressoa com verdade. Há uma vibração espiritual que não se alinha com a autenticidade. E pessoas conectadas a Deus percebem isso antes mesmo de conseguir explicar. É como se teu espírito rejeitasse o que teus olhos ainda não viram. E essa rejeição interior não é defeito, é defesa. Não é problema, é proteção, não é distúrbio, é discernimento operando em teu favor. Porque Deus não apenas te salvou, Ele te equipou, não apenas te redimiu, Ele te capacitou, não apenas te perdoou, Ele te empoderou com sabedoria sobrenatural para navegar neste mundo cheio de máscaras. Há uma história poderosa no livro de Neemias. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém quando Sambalate e Tobias, inimigos disfarçados de preocupados, enviaram mensageiros convidando-o para uma reunião. Pareciam sinceros, soavam diplomáticos. Mas Neemias discerniu a armadilha. Neemias 6:2-3 registra: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e nos encontremos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias não caiu na armadilha, não porque ele fosse desconfiado por natureza, mas porque seu espírito reconheceu o perigo. Ele estava ocupado demais com propósito divino para perder tempo com falsidade humana. E respondeu com uma frase que deve ecoar em teu coração: faço uma grande obra. Ele não precisava justificar detalhadamente, não tinha que explicar extensivamente. Simplesmente declarou sua prioridade e manteve seu foco. Você também está envolvido em obra grande demais para ser interrompida por relacionamentos falsos. Seu chamado é elevado demais para ser comprometido por amizades tóxicas. Seu destino é precioso demais para ser desviado por pessoas que se aproximam com segundas intenções. E quando você aprende a dizer, faço uma grande obra, para convites que teu espírito rejeita, algo extraordinário acontece. Você protege não apenas seu presente, mas seu futuro. Você preserva não apenas sua paz, mas seu propósito.
Você guarda não apenas seu coração, mas seu destino. Mas a cultura ao nosso redor pressiona na direção oposta. Ela exige que você seja acessível a todos, que aceite todo mundo, que confie automaticamente, que ignore alertas internos em nome da inclusão. E muitos cristãos sinceros têm confundido bondade com vulnerabilidade indiscriminada, amor com ingenuidade perigosa. Jesus foi o ser humano mais amoroso que já existiu. Ninguém amou mais profundamente, ninguém serviu mais generosamente, ninguém perdoou mais amplamente. E mesmo assim, ele exerceu discernimento constante, ele não compartilhou tudo com todos, ele não confiou seus segredos mais profundos a qualquer pessoa. Ele teve um círculo íntimo de 3, um grupo próximo de 12 e multidões que seguiam de longe. Há níveis de intimidade, porque há níveis de confiança. E confiança não é dada automaticamente, é conquistada ao longo do tempo através de caráter consistente e ações confiáveis. Paulo nos ensina em Gálatas 6, 4, 5. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada pessoa é responsável por demonstrar confiabilidade. Ninguém tem direito automático à tua confiança apenas por existir. E aqui está uma verdade que libertará você de culpa desnecessária. Estabelecer limites saudáveis não é falta de amor, é expressão de maturidade. Quando você protege teu coração, não está rejeitando pessoas, está honrando o templo do Espírito Santo que você é. Quando você estabelece fronteiras, não está sendo egoísta, está sendo sábio como Deus te chamou para ser. A mulher do fluxo de sangue nos ensina algo profundo. Ela gastou tudo o que tinha com médicos falsos que prometiam cura, mas entregavam decepção. Marcos 5:26 diz que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela confiou nas pessoas erradas, investiu nos lugares errados, acreditou nas promessas vazias. Mas quando finalmente encontrou Jesus, a pessoa certa, sua fé produziu resultado verdadeiro. Uma única tocada nele valeu mais do que anos investidos em falsidade. E a lição é clara: melhor estar sozinho esperando pelo certo do que acompanhado investindo no errado. Melhor ter poucos relacionamentos genuínos do que muitas conexões superficiais. Melhor andar com verdadeiros do que correr com falsos. Deus está te ensinando a valorizar qualidade acima de quantidade, profundidade acima de amplitude, autenticidade acima de popularidade. E parte desse aprendizado envolve reconhecer e se afastar daqueles que teu espírito identifica como falsos, mesmo quando isso parece difícil, mesmo quando isso custa relacionamentos, mesmo quando isso te deixa temporariamente solitário. Porque solidão intencional é melhor do que companhia tóxica. Silêncio proposital é melhor do que conversa falsa. Distância saudável é melhor do que proximidade destruidora. E você não precisa se sentir culpado por proteger aquilo que Deus te deu para guardar. O salmista declara no Salmo 26, 4, 5: Não me assento com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Aborreço a congregação de malfeitores, nem me assento com os ímpios. Veja a clareza dessa decisão. Ele não pede desculpas por suas escolhas. Não se justifica extensivamente. Simplesmente declara com quem ele não se associa e mantém sua posição. Você tem permissão divina para fazer o mesmo. Tem autorização celestial para escolher com sabedoria. Tem aprovação do próprio Deus para se afastar daqueles que teu espírito reconhece como falsos. E não importa quantas pessoas questionem tua decisão, não importa quantos te acusem de ser crítico ou desconfiado. Se Deus te alertou, Ele te protegerá quando você obedecer. Há momentos na vida onde a obediência parece loucura aos olhos humanos, onde seguir o alerta divino significa romper com quem todos aprovam.
onde proteger teu coração implica decepcionar expectativas alheias. E nesses momentos, você precisa decidir: vou agradar a Deus ou aos homens? Vou honrar meu discernimento ou a opinião alheia? Vou proteger minha paz ou manter a aparência? José no Egito tomou essa decisão quando fugiu da esposa de Potifar, deixando até sua capa para trás. Ele não parou para argumentar. Não tentou converter ou convencer, simplesmente fugiu. Embora essa decisão tenha custado sua liberdade temporária, salvou seu destino eterno. Ele perdeu o emprego, mas manteve sua integridade. Foi preso injustamente, mas preservou seu caráter. E no final, Deus o exaltou exatamente por causa da fidelidade demonstrada naquele momento de teste. Algumas batalhas se vencem fugindo, algumas vitórias requerem distância, alguns triunfos exigem retirada estratégica, e não há covardia em fugir daquilo que Deus te mandou evitar. Não há fraqueza em se afastar daquilo que teu espírito reconhece como perigoso. Não há derrota em proteger teu coração daqueles que Deus te revelou como falsos. A falsidade sempre deixa rastros. Podem ser sutis, mas estão lá. Inconsistências nas histórias, contradições entre palavras e ações, promessas abundantes, mas entregas escassas. Elogios exagerados em público, mas críticas destrutivas em particular. E Deus te capacita a perceber esses sinais porque Ele não quer que você seja enganado. Há uma parábola poderosa que Jesus contou sobre o trigo e o joio. Mateus 13, 24, 30 narra como um homem semeou boa semente em seu campo, mas enquanto dormia, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Quando as plantas cresceram, a diferença se tornou visível. Os servos perguntaram se deviam arrancar o joio imediatamente, mas o dono respondeu: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola revela algo crucial. Por um tempo, joio e trigo crescem juntos. Pessoas falsas e genuínas convivem no mesmo ambiente, e nem sempre é fácil distinguir no início, mas com o tempo, os frutos revelam a natureza. Com paciência, a verdade se manifesta. Com maturidade, a falsidade se expõe. Você não precisa se tornar investigador particular de ninguém. Não precisa vasculhar vidas alheias buscando provas. Simplesmente precisa prestar atenção aos sinais que naturalmente aparecem. Observar padrões de comportamento, notar consistência ou falta dela, permitir que o tempo revele o que as palavras tentam esconder. Paulo adverte em Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Note o alerta: palavras suaves e lisonjas. A falsidade raramente chega gritando. Ela sussurra, seduz, engana com discurso polido e aparência agradável. Mas Paulo diz: noteis e desviai-vos. Perceba e afaste-se. Reconheça e crie distância. Não há mandamento para confrontar cada falsidade que você encontra. Não há exigência de tentar converter cada pessoa falsa. Às vezes, a sabedoria está simplesmente em se afastar silenciosamente, em criar espaço saudável, em proteger tua paz, sem anunciar tuas razões. E quando você faz isso, quando honra os alertas divinos e estabelece limites necessários, algo interessante acontece. As pessoas falsas geralmente se revelam com ainda mais clareza. Elas não suportam limites, não aceitam fronteiras, não respeitam teu não.
E essa reação ao teu posicionamento saudável confirma exatamente o que teu espírito já havia discernido. Pessoas genuínas respeitam teus limites. Pessoas verdadeiras honram tua necessidade de espaço. Amigos reais compreendem quando você diz que precisa se afastar. Mas os falsos, eles pressionam, manipulam, culpam, tentam fazer você se sentir errado por proteger aquilo que Deus te mandou guardar. Jesus experimentou isso quando purificou o templo. João 2:14-16 conta como ele encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados. Ele fez um azorrague de cordas e expulsou todos, dizendo: "Não façais da casa de meu pai casa de venda." Alguns estavam ali por tanto tempo que se sentiram com direito adquirido. Alguns haviam transformado falsidade em tradição. Mas Jesus estabeleceu limites claros e os manteve, independente de quão desconfortável isso foi. Haverá momentos onde você precisará purificar teu próprio templo, expulsar aqueles que transformaram teu coração em mercado de manipulação, remover aqueles que comercializam com tua bondade, criar espaço sagrado novamente naquilo que se tornou profano pela presença de pessoas falsas. E isso não é crueldade, é cuidado, não é rejeição, é proteção, não é falta de amor, é amor próprio santificado. Porque você não pode cumprir teu chamado divino se teu coração está ocupado com relacionamentos tóxicos. Não pode ouvir claramente a voz de Deus se tuas orelhas estão cheias de vozes manipuladoras. Não pode andar em teu destino se teus pés estão presos em teias de falsidade. O profeta Elias teve que aprender essa lição. Depois de uma vitória poderosa no Monte Carmelo, ele fugiu ameaçado por Jezabel. Sentou-se debaixo de um zimbro pedindo para morrer. Estava exausto, desanimado, sentindo-se sozinho. E Deus perguntou em 1 Reis 19:9: "Que fazes aqui, Elias?" Era uma questão de reposicionamento, uma provocação divina para que ele recuperasse perspectiva. Elias respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem." Ele se sentia sozinho. Acreditava ser o único fiel, mas Deus revelou: "Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal." Você não está tão sozinho quanto pensa. Quando você se afasta dos falsos, Deus te conecta com os verdadeiros. Quando você cria espaço removendo relacionamentos tóxicos, Deus preenche esse espaço com conexões autênticas. Quando você honra teu discernimento e estabelece limites saudáveis, o céu conspira para te rodear de pessoas que realmente te edificam. Mas você precisa estar disposto a passar pela transição, disposto a enfrentar o desconforto temporário da mudança, disposto a ser mal interpretado por aqueles que não entendem tua jornada, porque nem todos vão compreender por que você se afastou. Nem todos vão aplaudir teus limites, nem todos vão respeitar tuas decisões. E tudo bem, você não está buscando aprovação humana, você está obedecendo direção divina. Não está procurando agradar multidões, você está honrando alertas celestiais. Não está tentando ser popular, você está escolhendo ser protegido. Provérbios 13:20 declara uma verdade transformadora. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Suas companhias determinam seu destino. Seus relacionamentos influenciam sua jornada. As pessoas ao seu redor moldam quem você se torna. Por isso, escolher sabiamente não é opcional, é essencial. Quando você permite que pessoas falsas permaneçam próximas, você não está apenas sendo bondoso, você está sendo tolo. Não está apenas amando, você está se colocando em risco. Não está apenas dando chances, você está desperdiçando tempo precioso com quem não merece tua confiança.
E Deus te ama demais para te deixar nessa armadilha. Ele te alerta, te cutuca, te inquieta, te perturba interiormente até que você preste atenção, até que você reconheça o que Ele está revelando, até que você haja conforme a sabedoria que Ele te concede, a liberdade em obedecer esses alertas, a paz em honrar teu discernimento, a descanso em proteger teu coração conforme Deus te orienta. Porque quando você para de lutar contra a sua própria intuição espiritual, quando finalmente aceita o que Deus tem te mostrado, você experimenta uma leveza que antes parecia impossível. A falsidade tem medo da verdade. Ela prospera na sombra, mas morre na luz. Ela floresce no segredo, mas murcha na exposição. E quando você começa a andar em verdade radical, quando sua vida se torna transparente diante de Deus, algo poderoso acontece. Os falsos não conseguem permanecer próximos. Eles se afastam naturalmente porque não suportam a luz que você carrega. João 3, 19 e 21 explica esse fenômeno espiritual. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja a dinâmica. Aqueles que vivem falsamente evitam a luz, mas os que caminham em autenticidade buscam a luz. E você, ao andar em verdade diante de Deus, se torna uma luz tão intensa que naturalmente expõe o que se esconde nas sombras. Não por causa de esforço teu, mas por causa da presença divina que habita em ti. E é por isso que às vezes você nem precisa confrontar a falsidade. Você nem precisa expor as máscaras. Você simplesmente continua brilhando, continua andando em autenticidade, continua vivendo em transparência diante de Deus, e os falsos se revelam sozinhos. Eles não suportam tua luz, não conseguem permanecer perto de tua verdade, não resistem à autenticidade que emana de tua vida. Isso explica por que certas pessoas começam a se afastar quando você cresce espiritualmente. Porque alguns relacionamentos se desfazem quando você se aprofunda em Deus. Por que determinadas amizades não sobrevivem à tua transformação? Não porque você mudou para pior, mas porque sua luz expõe as trevas deles. Não porque você se tornou arrogante, mas porque tua autenticidade denuncia a falsidade deles. E você não deve lamentar essas partidas, não deve se culpar por esses afastamentos. Não deve se sentir responsável por relacionamentos que não sobrevivem à tua evolução, porque quem realmente te ama não tem medo da tua luz. Quem genuinamente te valoriza, celebra teu crescimento. Quem autenticamente te apoia, permanece ao teu lado através das transformações. Daniel experimentou isso na Babilônia. Ele brilhava tanto em meio à escuridão que outros administradores e príncipes tentaram encontrar algum erro nele para acusá-lo. Daniel 6:4-5 registra: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A integridade de Daniel incomodava os falsos ao redor. Sua fidelidade expunha a corrupção deles. Sua excelência denunciava a mediocridade deles. E eles não conseguiram encontrar nada de errado nele, porque não havia nada. A única coisa que puderam usar contra ele foi sua própria fidelidade a Deus. E quando te perseguem por tua fidelidade, quando te criticam por tua integridade, quando te atacam porque não encontram nada de errado em ti, você está em boa companhia. Você está andando no caminho dos profetas.
Você está seguindo os passos de Jesus. Você está vivendo como Daniel viveu. Não se intimide com a oposição dos falsos. Não recue diante da hostilidade daqueles que tua luz expõe. Não comprometa tua autenticidade para acomodar a falsidade alheia. Porque o que você carrega é precioso demais para ser negociado. Tua integridade vale mais do que aceitação. Tua autenticidade vale mais do que popularidade. Tua fidelidade a Deus vale infinitamente mais do que aprovação humana. Jesus nos advertiu em Mateus 10, 34, 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus familiares. Palavras duras, verdade desconfortável, mas realidade inegável. Às vezes, tua fidelidade a Deus criará divisão. Às vezes, teu crescimento espiritual causará separação. Às vezes, tua autenticidade produzirá conflito. Não porque você busque isso, mas porque luz e trevas não podem coexistir harmoniosamente. Verdade e falsidade eventualmente se repelem. Autenticidade e hipocrisia não caminham juntas por muito tempo. E quando essa divisão acontece, quando essas separações ocorrem, você precisa ter a maturidade de reconhecer que nem toda perda é prejuízo, nem todo afastamento é tragédia, nem toda ruptura é ruína. Às vezes, perder relacionamentos falsos é ganhar espaço para conexões verdadeiras. Às vezes, afastar os tóxicos é preparar lugar para os saudáveis. Às vezes, romper com os manipuladores é abrir caminho para os edificadores. Deus está fazendo limpeza na tua vida. Está removendo aqueles que não te levam para cima. Está afastando aqueles que te puxam para baixo. Está criando distância entre ti e aqueles que drenam tua energia, roubam tua paz, comprometem teu propósito. E embora esse processo seja doloroso, ele é necessário. Embora essa transição seja desconfortável, ela é providencial. Embora essa transformação seja difícil, ela é divina. O salmista orou no Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Há coragem nessa oração. Há vulnerabilidade nessa entrega. Há sabedoria nessa rendição. Você precisa orar a mesma coisa. Deus, sonda meu coração. Revela o que precisa ser removido. Mostra-me relacionamentos que não são teus. Ilumina amizades que me afastam de ti. Expõe falsidade que eu tenho tolerado. E dá-me coragem para agir conforme o que tu revelares. Essa oração é perigosa porque Deus responderá. Ela é radical, porque produzirá mudanças. Ela é transformadora, porque te custará relacionamentos. Mas também te libertará de prisões invisíveis. Te soltará de correntes emocionais. Te resgatará de armadilhas espirituais. E quando Deus responde, quando Ele começa a te mostrar claramente quem é falso e quem é verdadeiro, você terá uma escolha: obedecer ou acomodar, agir ou ignorar, proteger teu coração ou manter o status quo. E essa escolha definirá não apenas teu presente, mas também teu futuro. Josué declarou no final de sua vida diante de todo o povo: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Escolha hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando for mais conveniente. Hoje, agora, neste momento. A quem você servirá? A Deus ou às expectativas alheias? A verdade ou a conveniência? Ao discernimento ou à acomodação? Sua resposta a essa pergunta moldará tua trajetória, determinará tua jornada, influenciará teu destino, porque você não pode servir a dois senhores. Não pode agradar a Deus e, simultaneamente, negligenciar os alertas que Ele te dá. Não pode honrar tua fé e, ao mesmo tempo, ignorar teu discernimento.
Há um momento onde o discernimento precisa se transformar em decisão, onde reconhecer a falsidade precisa resultar em ação prática, onde sentir o alerta divino precisa produzir mudança concreta. Porque conhecer a verdade sem agir conforme ela é permanecer em escravidão voluntária. É manter-se preso quando a chave da liberdade já está em tuas mãos. Tiago 1:22-24 confronta essa paralisia espiritual. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvidores, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvidor da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, pois se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Você pode reconhecer toda a falsidade ao teu redor, mas se não age conforme esse reconhecimento, você permanece em perigo. É como saber que uma ponte está quebrada, mas continuar dirigindo em direção a ela. É como ver a tempestade se aproximando, mas recusar-se a buscar abrigo. É como sentir o alerta de perigo, mas persistir no caminho perigoso. E muitas pessoas vivem exatamente assim, reconhecendo os sinais divinos, mas ignorando-os na prática. Por quê? Por medo da solidão, por receio da rejeição, por temor do desconhecido, por pavor de começar de novo. Elas preferem companhia tóxica à possibilidade de estarem sozinhas. Escolhem falsidade familiar em vez de autenticidade desconhecida. Mantêm relacionamentos destrutivos porque parecem mais seguros do que a incerteza de novos começos. Mas Deus te chama para a vida mais abundante. Jesus declarou em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante não significa relacionamentos numerosos, significa relacionamentos saudáveis. Não implica estar sempre acompanhado, implica estar bem acompanhado. Não se trata de quantos te rodeiam, mas da qualidade daqueles que permanecem. E às vezes, alcançar essa abundância requer passar por temporada de poda, por período de redução, por fase de eliminação. Porque nem tudo que parece bom é bom para você. Nem todo relacionamento que parece benéfico te beneficia verdadeiramente. Nem toda companhia que parece agradável te edifica realmente. Jesus ensinou em João 15:1-2: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Poda não é punição, é preparação, não é rejeição, é redirecionamento, não é perda, é investimento no teu futuro frutífero. Deus está podando relacionamentos improdutivos da tua vida. Está removendo conexões que drenam sem edificar. Está cortando laços que prendem sem sustentar. E embora o processo seja doloroso, o resultado será frutífero. Embora a transição seja desconfortável, o destino será glorioso. Embora a mudança seja assustadora, a transformação será magnífica. Abraão teve que se separar de Ló. Eram família, haviam caminhado juntos por anos, compartilhavam história. Mas chegou o momento onde seus caminhos precisaram se dividir. Gênesis 13:8-9 registra a decisão. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão priorizou paz acima de proximidade, valorizou propósito acima de parentesco, escolheu destino acima de companhia familiar. E Deus honrou essa decisão, abençoando Abraão abundantemente após a separação. Porque alguns relacionamentos, por mais significativos que sejam, precisam ser liberados para que teu destino se cumpra. Você está segurando alguém que Deus já te mandou soltar? Está mantendo proximidade com quem o céu já determinou distância?
está lutando para preservar relacionamento que Deus já declarou encerrado. É hora de liberar, hora de soltar, hora de confiar que Deus sabe o que está fazendo quando te leva através dessa transição. E liberar não significa odiar. Soltar não implica amargura. Criar distância não requer ressentimento. Você pode liberar pessoas com amor, pode estabelecer limites com graça, pode se afastar com dignidade. Não precisa destruir reputações para proteger teu coração. Não precisa expor fraquezas alheias para justificar teus limites. Simplesmente precisa honrar o que Deus te mostrou e agir conforme sua direção. Moisés teve que lidar com Coré, Datã e Abirão. Eram líderes entre o povo, influentes e eloquentes. Mas rebelaram-se contra a autoridade de Moisés, questionando seu chamado, desafiando sua liderança. Números 16 e 26 registra a instrução de Moisés ao povo e falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Desviai-vos, não toqueis, afastai-vos, não por vingança, mas por proteção, não por ódio, mas por sabedoria, não por crueldade, mas por obediência a Deus. E o povo que obedeceu foi preservado. Os que hesitaram foram consumidos junto com os rebeldes. Há associações que custarão teu destino se você não as romper. Há relacionamentos que comprometerão teu chamado se você os mantiver. Há companhias que destruirão teu propósito se você as tolerar. E Deus te ama demais para te deixar preso nessas armadilhas. Ele te alerta, te avisa, te incomoda interiormente até que você tome a decisão necessária. Paulo teve que se afastar de Demas. Em 2 Timóteo 4:10, ele escreveu com dor evidente: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Eram companheiros de ministério, haviam trabalhado juntos, compartilhado missões. Mas Demas escolheu mundo sobre reino. E Paulo teve que continuar sem ele. Nem todo mundo que começa contigo terminará contigo. Nem todos que iniciam a jornada ao teu lado permanecerão até o final. E você precisa da maturidade de aceitar isso sem amargura, da sabedoria de liberar sem ressentimento, da graça de abençoar mesmo aqueles que escolhem caminhos diferentes dos teus. Porque teu chamado é grande demais para ser comprometido por lealdades mal direcionadas. Teu propósito é elevado demais para ser desviado por relacionamentos improdutivos. Teu destino é precioso demais para ser negociado por companhias convenientes, mas contraproducentes. E quando você finalmente age, quando honra os alertas divinos e estabelece limites necessários, quando cria distância onde antes havia proximidade tóxica, você experimenta algo extraordinário: paz que excede entendimento, leveza que desafia a explicação, liberdade que transforma a existência. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não vem de ter relacionamentos numerosos. Vem de ter relacionamentos alinhados com vontade divina. Não brota de estar sempre acompanhado. Nasce de estar bem acompanhado conforme direção celestial. E essa paz guardará teu coração, protegerá teus sentimentos, preservará tua mente. Porque quando você obedece a Deus e age conforme seus alertas, Ele assume responsabilidade pelo resultado. Ele te sustenta através da transição. Ele te guia para novos relacionamentos saudáveis. Ele preenche o vazio deixado pelos que partiram com conexões autênticas que edificam. Chegamos ao lugar onde a verdade encontra transformação, onde reconhecimento produz renovação, onde discernimento gera destino. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler esta mensagem. Algo se moveu no reino espiritual.
Algo se alinhou no céu sobre tua vida. Deus te trouxe até aqui para decretar mudança radical. Hoje se quebra toda a cegueira espiritual que te mantinha preso a relacionamentos falsos. Hoje se rompe toda a corrente de lealdade mal direcionada que te prendia a pessoas tóxicas. Hoje se desfaz toda a confusão que te fazia questionar teu discernimento. Você vê com clareza. Você percebe com precisão. Você reconhece com certeza aquilo que Deus tem te revelado. Você não está louco por sentir desconforto na presença de certas pessoas. Não está errado ao perceber falsidade disfarçada de amizade. Não está sendo crítico ao discernir intenções ocultas. Você está sendo sábio como Deus te chamou para ser. Está operando no dom de discernimento que o Espírito Santo depositou em ti. Está honrando a sabedoria celestial que te capacita a distinguir luz de trevas, verdade de mentira, autenticidade de falsidade. Hoje, você recebe autoridade espiritual para estabelecer limites sem culpa, para criar distância sem se justificar extensivamente, para proteger teu coração sem se desculpar constantemente, porque Deus te deu não apenas salvação, mas também sabedoria, não apenas perdão, mas também discernimento, não apenas graça para perdoar, mas também autoridade para proteger. Você é templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, santuário consagrado ao propósito divino. E como templo, você tem direito e responsabilidade de guardar tuas portas, de vigiar tuas entradas, de controlar quem tem acesso ao lugar sagrado que você é, não por orgulho, mas por reverência, não por arrogância, mas por honra àquele que habita em ti. Isaías 54:17 declara sobre você: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma falsidade prevalecerá contra ti, nenhuma manipulação te dominará, nenhuma armadilha te capturará, porque tua herança é proteção divina, tua porção é sabedoria celestial, tua garantia é discernimento sobrenatural. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para andar em santidade e propósito. Efésios 1:4 confirma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tua santidade não é opcional, é chamado. Tua integridade não é sugestão, é mandamento. Tua pureza relacional não é preferência, é propósito. E para cumprir esse propósito, você precisa das pessoas certas ao teu lado, não de multidões, mas de multiplicadores. Não de números, mas de nutrição, não de popularidade, mas de profundidade. E Deus está orquestrando encontros divinos, conexões sobrenaturais, relacionamentos ordenados pelo céu que te levarão exatamente onde Ele planejou que você chegue. Mas para receber o novo, você precisa liberar o velho. Para acolher os verdadeiros, precisa se afastar dos falsos. Para abraçar relacionamentos saudáveis, precisa soltar os tóxicos. E hoje é o dia dessa transição. Hoje é o momento dessa transformação. Hoje é a hora dessa libertação. Jeremias 29:11 ressoa sobre tua vida. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que está fazendo. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele vê onde cada relacionamento te leva. E quando Ele te alerta sobre falsidade, quando te incomoda sobre toxicidade, quando te inquieta sobre perigo, é porque Ele enxerga consequências futuras que tu ainda não vês. Confie nele. Confie em seu discernimento operando através de ti. Confie nos alertas que Ele tem te dado. Confie na sabedoria que Ele depositou em teu espírito. Porque aquele que começou boa obra em ti
é fiel para completá-la. Filipenses 1:6 garante: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra que Deus começou em ti inclui purificação relacional, envolve alinhamento de conexões, requer ajuste de círculo social, e Ele completará essa obra. Ele terminará esse processo, Ele finalizará essa transformação. Tua única responsabilidade é cooperar com o que Ele está fazendo, obedecer ao que Ele está revelando, agir conforme Ele está direcionando. Hoje você se levanta como águia que renova suas forças. Isaías 40:31 profetiza sobre ti: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não está caindo, está subindo, não está enfraquecendo, está se fortalecendo, não está perdendo, está ganhando perspectiva celestial. Como águia, você vê de longe o que outros não percebem de perto. Discerne de altura o que outros não captam no chão. Reconhece da distância o que outros só perceberiam quando fosse tarde demais. E essa visão aguçada, esse discernimento elevado, essa percepção sobrenatural, tudo isso é presente de Deus para te proteger, te guiar, te preservar. Não despreze esse dom. Não minimize essa capacidade, não ignore essa sensibilidade, porque ela te salvará de armadilhas que destruíram outros. Te preservará de enganos que arruinaram muitos. Te protegerá de traições que devastaram incontáveis. E quando olhares para trás daqui a anos, quando relembrares este momento de decisão, quando recordares este ponto de transformação, você agradecerá a Deus por ter te dado coragem de honrar teu discernimento, por ter te capacitado a estabelecer limites necessários, por ter te libertado de relacionamentos que só te impediam de alcançar teu destino pleno. Levante-se agora e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre tua vida. Você é sábio, você é discernente, você é protegido, você é guiado, você é capacitado para distinguir verdadeiro de falso, autêntico de fingido, edificante de destrutivo. E ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de questionar o que Deus te revelou ou te fazer sentir culpado por obedecer à direção divina. Sua jornada continua, mas agora com clareza renovada. Seu caminho prossegue, mas com discernimento aguçado. Teu destino se aproxima, mas com relacionamentos alinhados ao propósito celestial. E a cada passo, Deus vai contigo. A cada decisão, Ele te sustenta. A cada transição, Ele te acompanha. Vá em paz, vá em poder, vá em sabedoria. E que cada relacionamento em tua vida reflita propósito divino, que cada conexão te edifique genuinamente, que cada companhia te aproxime mais do chamado que Deus colocou sobre ti. Em nome de Jesus, amém.